Flamengo. O Hernanzito vai trazer os bastidores de ontem, mas agora a gente volta a falar do Santos, porque o assunto é a crise, infelizmente aqui um peixe está inserida, foi eliminado na Copa do Brasil, agora não tem mais competições internacionais em disputa, já não tinha, só o Campeonato Brasileiro em que está na zona do rebaixamento, e a dúvida é pela permanência de Neymar, porque ele deixou no ar na entrevista que ele concedeu na saída de campo. Bora chamar Lucas Mussetti, que vai entrar aqui com a gente, e aí a gente vai ouvir o Neymar falando sobre isso. Enquanto o Mussetti se conecta por aqui, vamos ouvir o Neymar, então? Neymar na saída de campo. Vamos lá. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Sabe o que me pegou? Porque num momento difícil de eliminação, ele personalizou a situação e se valorizou. Que percepção que você teve, PVC? Que ele não falou nós em nenhum momento. Ele falou em 20, 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Você viu que comigo em campo o jogo mudou. Eu posso fazer a diferença. Cara, o Santos é maior que o Pelé. O Santos não é maior que o Neymar. Então, a pergunta, o Neymar pode ajudar muito o Santos. Ou pode terminar de afundar. Porque tem que ser um sentido coletivo. Ele é parte de um grupo. O Santos jogou 20 partidas desde que ele voltou, ele jogou 10. E agora tem só mais 3 jogos até o fim do contrato, em 30 de junho. A dúvida é se ele vai renovar. Mussetti... Eu só acho assim, ó, só acho que a pergunta foi em relação a ele, né? Então, por isso que ele falou dele. Primeiro foi... Ele ia renovar, né? Primeiro seria renovar. Não, e depois eu falei assim, como é que você sente? Você vai entrar mais, você vai ter mais minutos? Você, tudo foi bem, em relação a ele. Mas o ponto é, como é que você se sente em relação à situação do Santos? Quer ver a resposta? A pergunta de novo? Ajudar o time a dar a volta por cima, não foi? Podemos colocar. A gente pode até colocar de novo aí para a gente ver como foi a pergunta e o contexto, né? Porque isso é importante para a interpretação também. Enquanto a gente vai colocando, deixa eu trazer Lucas Mussetti para a nossa conversa aqui. Mussetti, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde para você. Como que essa declaração, claro, a eliminação também, esse momento difícil, mas como que essa declaração do Neymar caiu no Santos? E acho que a gente já pode trazer informações aí sobre essa renovação de contrato, porque parecia algo mais certeiro e ele deixou na dúvida. Oi, Lu, Hernan, PVC. Pois é, o Santos ainda confia na renovação com o Neymar, mas o otimismo diminuiu ou o pessimismo aumentou, como se queira falar de uma forma mais apropriada. O grande problema é a eliminação para o CRB pensando no calendário e num protagonismo que o Neymar espera. Então, assim, o Santos está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão está comprometido, diante dessa situação é difícil, existe tempo e rodadas suficientes, mas é difícil que o Santos brigue por uma Libertadores, enfim, teria que melhorar demais o aproveitamento. Então, a Copa do Brasil era vista como uma forma de o Santos beliscar, chegar mais longe, do Neymar vislumbrar um título, e essa eliminação é que deixa o Santos mais pessimista, porque resta ao Neymar se renovar, lutar apenas contra o rebaixamento. E aí, entrando nessa entrevista, eu conversei com gente do Santos. A resposta sobre o ainda não sei sobre a renovação nem foi o grande problema. O que mais pegou os caras lá foi essa resposta em que ele personifica a situação. Beleza, que o Neymar mudou o jogo em 20 a 25 minutos, mas para o Santos pareceu uma parada tipo assim, me ajudem. Tragam jogadores, porque parte dessa resposta tem a ver com eu preciso que dividam o protagonismo comigo, sozinho eu não vou conseguir. Então, conversando com esses dirigentes, eu ouvi que a ideia para convencer o Neymar a ficar nesse momento não é nem tanto quanto fica de receita, qual que é o salário fixo, mas mostrar ao Neymar que o segundo semestre ainda pode ser bom e que principalmente em 2026 vai ser melhor. E para isso, uma boa janela tem que ser feita. O staff do Neymar, o Neymar pai, questiona o Santos. Pô, vocês estão com dificuldade de pagar o nosso contrato. O Santos está cheio de problemas na FIFA. O departamento de futebol não sabe se vai ficar. O senhor Pedro Martins está sempre ali na corda bamba. Como é que o Santos vai trazer jogadores?
o Santos diz, calma, a gente vai conseguir. Então, a ideia dos próximos dias é o Santos recalcular essa rota e convencendo o Neymar de novo, porque é uma renovação que estava muito encaminhada. A gente trouxe aqui, o PVC trouxe, eu tenho certeza que o Hernan ouviu a mesma coisa, mas agora, muito por conta dessa eliminação e de uma janela de transferências que se avizinha com o Santos pessimista, sem dinheiro, tudo isso vai deixando o Santos menos confiante. Até outro dia, o papo era, vamos lançar camisa nova azul, vamos anunciar a renovação, vamos jogar contra o Leipzig com o Neymar renovado. Hoje o papo é, gente, vamos ver o que tem que fazer, porque a gente precisa convencer o Neymar de novo. O Musetti fala nessa questão do pessimismo muito em função dessa eliminação, né? Essa eliminação deu uma baqueada em todo mundo. Esse jogo contra o Vitória, ele é fundamental. O Santos não voltou para São Paulo, né? Para Santos. Ele vai direto para Salvador, vai fazer a preparação toda lá. E esse jogo, por exemplo, se o Santos perder esse jogo, vai afundar numa crise ainda maior. E aí o foco deixa de ser o Neymar e passa a ser mais o futebol e a recuperação na questão da zona de rebaixamento, do Brasileirão, porque agora é só o Brasileirão. Então, assim, a questão do Santos interna é o foco e aí acaba distanciando esse assunto Neymar. Eu ouvi a mesma coisa do Musetti, só que com uma situação assim, vai acontecer. Por quê? Porque o Neymar também, por outro lado, não tem mercado. Não tem mercado. Não tem mercado. Não, mas... O Neymar não tem nenhum time que vai chegar agora e vai falar assim, ó, vem cá, vou te oferecer um contrato assim, 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 vem jogar aqui. Novo Manchester United. Não tem. Não tem. Não existe. Não tem. Mas aí é que tá Só que aí o Santos também tem esse solo pantanoso aí que o Musetti descreveu muito bem. Mas o problema passa por isso que você falou. Quando o Santos perde pro CRB, a pergunta é se o Neymar vai ficar. Quando o Santos empata para o CRB e é eliminado, a pergunta é como o Neymar se sente. Quando o Santos empata com o CRB e briga contra o rebaixamento, a pergunta é se o Neymar acha que vale a pena ficar no Santos para brigar contra o rebaixamento. Cara, o Corinthians estava na zona de rebaixamento na 28ª rodada do ano passado e terminou na zona de Libertadores. Não foi isso que aconteceu com o Corinthians? Sim. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, foram 10 vitórias seguidas, o time escapou do rebaixamento e foi para a Libertadores. Por que o Santos na 10ª rodada está achando que vai ser rebaixado? E ainda mais que tem o Neymar. Ao contrário, a pergunta é a seguinte, como é que o Santos vai conseguir sair dessa situação? Não é como é que o Neymar vai evitar o vexame dele. Então, fica uma confusão nessas perguntas que sempre está se colocando o Neymar acima da situação do Santos. E a pergunta não é se o Neymar vai ser. O Kleber Xavier foi porcaria, com o Gabigol e com o Dudu. E o Cruzeiro é o time sensação desse momento, tirando o Palmeiras. Pode ser o Flamengo domingo. Então, assim, cara, o Bragantino tem um elenco pior que o do Santos. O Bragantino joga Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba. Gabriel e Eric Ramírez. Vinicinho, John... Henrique Mosqueira está machucado, o Sacha na frente. O Sacha era titular do Santos faz 5 anos. O Bragantino está em 4º lugar no campeonato. E o Santos fez investimentos nessa temporada. O Santos gastou, trouxe o Roleza que custou 11 milhões de euros aí junto ao Benfica. A gente falou aqui no de primeiro quanto ele estava sendo disputado pelo Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e optou pelo Santos. O Tiquinho, jogador importante também no Botafogo, campeão. Chegaram outros atletas, o Zé Rafael que estava lesionado, agora sim começando sua trajetória no Santos, mas não é um elenco qualquer. O Santos Cassiano, destaque do Bahia, o Santos investiu nessa temporada. O Santos quer renovar com o Neymar. O Santos entende que o Neymar é importante para o projeto de ter o Santos mais forte de novo. O Neymar não tem mercado na Europa. O Neymar ontem falou, não sei se eu vou renovar. Ele tem todo o direito de não saber, mas é muito provável que ontem tenha sido um sentimento daquele momento. Eu ia dizer blefe, mas não é blefe. Ele sentiu aquilo naquele momento, mas é muito provável que ele renove na semana que vem, ou na outra, e renove o contrato com o Santos, porque não tem o mercado na Europa e ele não queria ir para os Estados Unidos, pode mudar de ideia e ir para os Estados Unidos. Então é muito provável que ele renove o contrato, mas a questão é que o Neymar tem que ser parte do Santos. Não é o Neymar e o Santos. Ô Musetti, você estava falando, né, sobre essa questão do otimismo, do pessimismo, que deu uma mudada aí nesse termômetro.
Mas o Neymar hoje tem esse poder de barganha, até por não estar com esse mercado todo fora do Brasil, né? Claro, ele não vem jogando, voltou ontem, tem 20 minutos, embora esteja na pré-lista do Ancelotti, mas ele tem esse poder de barganha e está caindo sobre quem agora essa responsabilidade da crise? Claro, tem um problema de gestões passadas, da gestão atual, o quanto está pesando sobre Kleber Xavier, que também está no início de trabalho, né? São 5 jogos e já vive uma pressão muito grande. Início de carreira. Início de carreira, verdade, como técnico efetivo. Verdade. Ô Lu, o Santos ele só não está desesperado nesse momento do Neymar, porque justamente entende que o Neymar não quer ir para o mercado secundário nesse momento por conta da seleção brasileira, que ele não tem mercado na Europa e que não viu nenhuma movimentação de outro clube brasileiro com esse orçamento, ou, na verdade, o Santos nem tem grande orçamento, né? Mas, enfim, clube disposto a se responsabilizar com 21 milhões por mês, como é o Santos hoje no contrato atual de 5 meses. Então, é isso que faz com que o Santos entenda que vai renovar. Mas o Santos ele não chegou no que o Neymar esperava. E aqui sim, isso aqui é mais informação, é mais opinião do que informação. O Santos ele é refém do Neymar em todos os aspectos. O Santos só reforma o CT se o Neymar vai conseguir, só pinta a vila se o Neymar conseguir, precisa pedir autorização para cada movimento do Neymar. Então é o Santos que está meio assim, pô, renova por favor, porque o Santos não está bem no campeonato, porque a janela que prometeu para o Neymar no começo do ano não veio e não vai vir agora, porque o projeto de SAF que o staff do Neymar gostaria está longe, porque a arena está longe. Então, o grande trunfo do Santos nesse momento é justamente a falta do mercado do Neymar. E não é o Santos estar convencendo o Neymar de que é um bom projeto nesse momento. E aí, hoje, a pressão está muito grande, principalmente no presidente Marcelo Teixeira. A gente publicou nas últimas horas que ele teve o endereço e o telefone vazados, o que é um negócio que, porra, mesmo com um momento super difícil do Santos, não é algo legal, nem perto disso de ser feito. Então, eu acredito que nos próximos dias, essa gestão traga uma notícia para tentar acalmar o torcedor. O Pedro Martins está no limite. Eles estão muito insatisfeitos com o Pedro Martins e entendem que o Pedro deu uma largada nos últimos dias. Ele até deu entrevista ontem, depois de negar várias participações aí com jornalistas. Mas os caras entendem que o Pedro está largando aos poucos. Ele trouxe profissionais que o pessoal não entende muito o que fazem. E essa gestão mesmo está com dificuldade de entender quem toma a decisão e o que pode ser feito. Então, por conta desse momento super difícil, principalmente se o Santos não venceu o Vitória, eu acredito que no primeiro momento se mude o departamento de futebol e não a comissão técnica. Quem ouve do Santos entende que a culpa não é do Kleber, que chegou há pouco tempo, fez o Santos evoluir, essa avaliação do Santos, não minha, que o Santos melhorou, que a bola não está entrando, que quando entrar a confiança vai voltar. Mas eu acho que se tiver algum culpado, alguma demissão, alguma mudança, vai ser do departamento de futebol, na figura do Pedro Martins, o CEO, principalmente se o Santos não venceu Vitória no domingo. Mas tem uma disputa de território no Santos. Isso é importante sempre deixar claro. Tem uma disputa de território o tempo inteiro no Santos. O Pedro Martins mexe com estruturas antigas e arcaicas. Ah, mas ele não está bem, isso é outro problema. A questão é que você derrubar o Pedro Martins significa fazer subir os inhos, né? Quem são os inhos? O Mateuzinho, o Marcelinho, tem um monte de inho. O Juninho. O Juninho. Tem um monte de inho no Santos, que tá doido para virar ão. E ele já bateu de frente com essa estrutura, né? Ele deu aquela coletiva na saída do Caixinha, em que ele comete quase que um sincericídio. Ele liga o modo sincerão e fala, é um fracasso de todos nós. Ele expõe ali os erros da própria gestão. Hernan. Nessa questão ainda de renovação do Neymar, uma outra fonte do Santos me disse isso antes do jogo, tá? O Neymar está voltando agora. Quando saiu a lista de relacionados, eu mandei uma mensagem e tal, e a resposta foi, o Neymar está voltando agora. Ele não tem ainda ritmo de jogo, não se sabia quanto tempo ele ia jogar e tal, dependia do Kleber, se ele ia ser titular ou não, acabou não sendo, jogou 25 minutos. E a resposta foi, ele está indo para a pré-lista do Ancelotti, mesmo ainda não tendo jogado, só recuperado. Então, onde em outro lugar ele, fora na Europa, enfim, a Arábia, que ele iria para uma pré-lista saindo de um DM? Então, assim, o Santos, para ele, pelo que ele mostrou e que ele pode mostrar, já dá para o Neymar um conforto. E aí, se você pegar e olhar o copo meio cheio,
O Santos sai da Copa do Brasil, todo mundo lamentou. O Santos vai ter um brasileiro com um calendário muito mais folgado para um cara que precisa recuperar a questão física. Então, se você olhar o copo meio cheio, a renovação de contrato ela vai acontecer, mesmo com esse momento turbulento, essa nuvem que existe hoje em cima do Santos Futebol Clube. Então, assim, o que eu tenho cara, o momento é ruim, tá difícil de falar sobre renovação, ninguém quer, tá todo mundo se esquivando, o tempo é curto, mas a coisa deve acontecer. E querendo ou não, apesar do momento muito ruim do Santos, é um ambiente que o abraça, né? Onde ele se sente confortável e tem esse tempo aí até para se aprimorar fisicamente. O Santos que agora tem jogo além desse jogo contra o Vitória, tem Botafogo, Fortaleza... E o Leipzig. E um amistoso contra o Leipzig, que são os últimos jogos aí que o Neymar tem a fazer até o fim do contrato. Deixa eu me despedir de Lucas Musetti. Musetti, obrigada, sempre com grandes informações pra gente, viu? Bom trabalho. Obrigado, amigos. Bom final de programa e bom final de semana para vocês também. Não, final não. Estamos começando, agora tá só começando aqui. O Musetti tá querendo cestar, tá lá, pegar uma prainha lá em Santos. Tá querendo fazer isso aqui, ó, num garçom. Ai, tá na hora já, né? Sabe o que é o garçom? Isso aqui é um saca-rolha pra mim. Garçom. O garçom faz assim. Não. Aí depende do garçom com Z. Ah, sim, aí é o vinho. É o vinho uruguaio. É o vinho uruguaio. Lucas Musetti, uruguaio. É isso. Cada um entende um jeito, cada um abre a sua garrafa de um jeito. O PVC vai na cerveja, o Hernan vai no vinho e o Musetti vai cestar em Santos. Beijo, Musetti. Vamos pro